dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Né? A nossa reflexão de hoje passa pela importância de cuidarmos da nossa saúde mental, sobre as pausas que devemos dar na vida, o estresse que consome a gente, a síndrome de burnout, que vem crescendo e que a pandemia cresceu muito, porque a gente agora 24 horas no ar, a todo tempo. Vamos devagar, porque já tive pressa. Nossa reflexão sobre síndrome de burnout. Vamos iniciar com uma poesia, uma mensagem que a nossa equipe produziu para vocês. E quem não ouviu falar de burnout? É grande conhecida de tantas situações laborais. Podemos comparar a uma lâmpada acesa por muito tempo, que quando esquecemos de apagar, acaba queimando, precisando ser substituída. Na sociedade do desempenho, o excesso de trabalho e a falta de tempo passou a ser visto como sinônimo de sucesso. Sucesso? À custa de quê? Sem saúde mental, tudo não passa de uma ilusão. A síndrome de burnout é real e não podemos ignorar. Precisamos de pausas para nos preservar. Cuide do corpo e da alma antes de se esgotar. Se ficar tentado a se culpar, lembre-se que precisa descansar. Se o pensamento trair e você ainda assim insistir, atente para os limites. Você é um ser humano, não se traia por um engano. A produtividade é importante, mas a vida é muito mais. Valorize pequenos e grandes momentos, olhe para dentro, busque um propósito e lembre, você é um tesouro. E sua saúde mental vale mais que ouro. Abra espaço para o descanso, relaxe e se permita ser, sem medo de falhar, sem receios de errar. Até porque, para estar onde você está, você já é um vitorioso. Bom café para todos. Atentem para essas palavras aqui. No final a gente fala sobre a linha do tempo. Se você chegou até onde você... Se você está onde você está, valorize. Olhe a sua linha do tempo. Eu sempre gosto, quem já veio no primeiro, no segundo café, escuta a gente falar sobre a linha do tempo. A gente fala sobre pausas, a gente fala sobre descanso, a gente fala sobre libertação de culpa. A gente precisa se libertar de culpa. E aí começa uma reflexão sobre o trabalho. Ele enlouquece ou ele enobrece? O que vocês acham? Trabalho enlouquece ou enobrece? Ele é fonte de prazer? Depende do trabalho, depende do ambiente laboral, depende de como a gente esteja, depende do nosso contexto, depende de uma série de fatores. Ele pode ser fonte de prazer, mas ele pode ser uma grande fonte de desgaste. A forma como vamos lidar com tudo isso. O trabalho é importante para construir uma coisa muito... Sem ela a gente não consegue fazer nada, a nossa identidade. Porque a partir do trabalho, ele vai favorecer a nossa dignidade. Tem até uma música da Legião Urbana que fala sobre isso. Ele vai ocupar uma parcela de tempo e a gente começa a imaginar, se ele ocupa uma parcela de tempo na minha vida, ele deveria ser algo de suma importância. Mas como já se falou, vai depender do trabalho, vai depender do ambiente laboral. O ambiente é fundamental. Por um grande tempo, viu, gente? Por muito tempo as pessoas se sentiam culpadas quando tinham burnout, porque era assim, olha, veja, você precisa relaxar, preste atenção, olha. Começou a se ver que a instituição ela é uma grande promovedora do burnout. A gente tem que trabalhar, a poesia dizia, se atente a isso. A colega que fala dos colegas que não está aguentando, que fica mostrando para outra pessoa, olha quem é sua equipe, olha quem é sua equipe. E a equipe dispersa, porque era cindida, cada um, ninguém sabia o que é que tinha que fazer. Porque é exatamente o que acontece. Quando a gente fala que a cognição regula a emoção,
E aí, automaticamente, em comportamentos, é o modelo cognitivo da TCC, a gente sempre está dizendo isso, é porque o processo passa pelo subliminar. E aí eu vou pensando, fala bem. Se você não dá conta, você é fraco. Gente, atinge a nossa subjetividade. A gente passa a achar que a nossa autoestima vai no ralo. Vai no ralo. E precisa ser valorizado, precisa ser respeitado. E quando a pessoa pensa quadro da jornada, tivesse 10 funções, se uma xícara sujar, você já tem trabalho. Alguém tomar água, você já tem um trabalho para fazer. E a culpa, Eduarda, que se tem quando as pessoas deixam a casa e vão trabalhar, também tem esse fator. Meu Deus, eu não estou em casa, minha casa não está arrumada, ficou meus filhos, tem que botar meu filho na creche. É muita angústia que o ser humano vai sentindo por essa pressão que a gente vai entrar daqui a pouco. A gente vai falar, a gente vai citar, e aí tem sorteio hoje, viu, gente? É bom já ir dizendo. É uma luta. E isso, o que você falou me lembrou uma coisa muito importante. Quando a pessoa está em burnout e é cobrada mudar de trabalho. Sim. Eu sou o dono de uma empresa, mas não posso mais ficar nessa empresa. E ele pensa, eu vou fazer o quê? O que vai diferenciar a síndrome de burnout, do estresse, da depressão, da ansiedade, é porque o burnout vai acontecer exatamente dentro do contexto laboral. Isso aí vai acontecer quando a gente sai e tem alguma depressão, não é mais burnout. Aí já é por isso que você fala, tive depressão. E você sentiu um andar devagar porque já teve pressa, né? Tipo Adriana. Aí olha só o que a gente expressa, né? O trabalho é um lugar bom, gente. Vamos ver a parte boa do trabalho. A gente expressa habilidade, é no trabalho que a gente desenvolve liderança, comunicação, as nossas competências. A gente faz amizade, a gente passa a ter autonomia, tem muita coisa boa no trabalho. A gente passa a se sentir mais livre dentro do ambiente profissional. Vai depender do lugar e de como a gente estuda. E o que é que ele vai trazer? Ele vai trazer males físicos, emocionais, sociais, nas diversas competências da nossa vida. A gente pode ter o estresse e o burnout. O estresse é a capacidade que o organismo da gente tem de lidar, ele faz com que a gente se adapte ou não. Frente a uma situação nova, é natural que a gente tenha estresse. Tanto é que o estresse pode ser bom. Às vezes quando a gente diz assim, mas o estresse pode ser bom? Pode. Como é que o estresse é bom? Porque ele motiva a gente para algo. Agora, se o meu organismo não se adaptar, aí ele vai começando a sair da fase de alerta para a fase crônica, porque ele respeita 3 fases. Fase de alerta, processo adaptativo e depois a fase de exaustão. Primeiro tem um arranhão, inclusive a gente trabalha muito terapia dos esquemas, que fala, né, que toda a nossa formação está relacionada à questão de como esse bebê foi nutrido. E uma coisa interessante, a depender dos estresses que esse bebê foi tendo, ele vai desenvolver os esquemas desadaptativos a partir daqueles estresses na tenra idade. Na tenra idade. Já tem aí experimentos mostrando que bebês com 3 meses já captam um senso de justiça. Gente, é muito sério, veja só. Com 3 meses já estão mostrando. A gente pode manejar com estresse de uma forma. Relaxamento, meditação. Quando a gente muda os hábitos e o estilo de vida, a gente pode manejar com estresse. Com burnout é mais complicado. O burnout vai precisar disso aqui, desses estilos de vida, dessa mudança de hábito. Mas em burnout a gente entra com psicoterapia e com medicação. Ou seja, burnout é mais sério. Estresse a gente tem em todo lugar. Estresse na vida, burnout só no ambiente de trabalho. Ela é conhecida como a síndrome do esgotamento. E ela é consequência do estresse crônico. Lembra que ele vai para a fase de alerta ou se adapta e depois vai para a fase de exaustão. Quando ele chega nessa fase de exaustão, se a gente continuar e isso dentro do ambiente de trabalho, continuar sentindo a pressão, o burnout ele vem desse estresse crônico relacionado
ao ambiente de trabalho. Quando eu não tenho a colaboração, quando me evito, eu sou um fraco, você é um fraco, você não é capaz, quando são ativadas emoções que não são reais, né? São distorções. A gente colocou a origem do termo, né? Burn, queima, algo exterior, que quer dizer queimado, esgotado, literalmente. Ele vem dessa palavra inglesa. Ele é relacionado ao estado de exaustão física e emocional e tem origem no ambiente laboral. A gente quer deixar isso bem claro, porque é uma dúvida das pessoas. As pessoas, muitas vezes eu escuto as pessoas falarem que estão em burnout, mas não, enquanto a gente percebe, não tem relação com o seu ambiente laboral. Porque o burnout tem relação mesmo com o ambiente, com a equipe, com a comunidade profissional de uma forma geral. E no começo do burnout, no meu mestrado, eu fiz em síndrome de burnout, eu defendi em 2010. 2010 eu defendi. E depois, lendo novos artigos, já tem muita coisa diferente. Por exemplo, se falava, eu trabalhei com educadores, né? Se falava que o burnout era só para pessoas que têm profissões de estarem muito próximas da pessoa, dos colegas, estarem muito perto, profissões de acolhimento que você se entrega. Hoje, a dona de casa pode ter burnout. O publicitário tem burnout. O marceneiro tem burnout. Como eu falei, a intervenção é maior, ela é mais complexa. Ela vai precisar que exista uma reorganização do ambiente de trabalho. Quais as características do burnout? A sensação de exaustão física, uma sensação de desânimo, de desmotivação, o ânimo vai pelo beleléu. A pessoa fica irritada, fica impaciente, ela tem dificuldade de se concentrar, baixa a memória, autoestima nem se fala, essa vai embora logo no começo, ele passa a não confiar nele, autoestima e autoconfiança estão muito ligados. A sensação de fracasso, não consigo, não sou capaz, se eu não tenho autoestima, fracasso, não dá conta. Isolamento social. Gente, a gente não é obrigada a saber o que a gente quer com 16 anos de idade, não. Nem com 10. Nem com 10. Nem com 10, Marília, perfeito. Porque começa mesmo, o que você falou. As crianças... É como se estivesse se preparando para um futuro desastroso, né? Para um futuro desastroso. E a prevenção está nessa conscientização. Isso aqui é um momento de prevenção. Isso aqui é um momento de prevenção. É muito. Quem já teve burnout aqui sabe. Depois que a gente entra no estado de burnout, a gente vai reunindo forças assim, ó. Eu estava conversando com a minha nutricionista, ela disse que no burnout atinge a adrenal. A síndrome de burnout fala sobre exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. Esse é o coração da burnout. Em síndrome de burnout, a gente vai ver esse tripézinho casadinho acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou cansada, eu descanso. Eu estou exausta, eu tiro férias e volto cansada. Se liguem. Estou cansada, descanso, estou de boa, vou à praia, final de semana foi ótimo, estou renovada. Trabalhei meu estresse. Vivenciei algo que promovesse um relax. Estou exausta, bora viajar. Cadê a mala, Ana? Deixa a mala, faz isso tudo, volta, exausto ainda. Síndrome de burnout. Às vezes a viagem é cansativa. Às vezes a viagem é cansativa e a gente volta feliz porque era só um cansaço mental. Mudei de ambiente, contemplei outro espaço, só isso. Agora, eu vou para qualquer lugar, faço massagem, vou para terapia, vou para psiquiatra e volto exausta. Então, tem alguma coisa que está acontecendo que o meu corpo está sinalizando para mim. Olha só, na exaustão emocional, ele começa a se comportar com desesperança, ele deprime, ele fica impaciente, tenso, solidão, raiva, irritado, passa a se sentir fraco, ele começa a ter uma preocupação para lá do excessivo. A outra perninha do tripé, despersonalização.
ele não se reconhece, ele trata o outro de uma forma desumana, ele começa a ser cínico com o outro. Essa pessoa não é assim, essa pessoa não é assim. Lembrando, não está aqui nos slides, mas lembrando que, falando de gênero, mulheres tendem a ter mais exaustão emocional. Homens têm uma tendência maior à despersonalização. Vê como isso é. Deixa eu te fazer uma. Aí na baixa realização pessoal, ela se apresenta como uma sensação de que muito pouco se tem alcançado e que o que é realizado não tem valor. É importante a gente saber que a síndrome de burnout pode afetar qualquer pessoa, independentemente da profissão ou cargo. O tratamento é fundamental para recuperar a saúde física e emocional. Ele tem efeitos negativos para a organização só, Sim. esses profissionais de burnout, para o indivíduo e para a sua profissão, porque existem momentos, a depender, que a gente precisa, é orientado você mudar de profissão. Então, busque um lugar seguro, faça algo que você gosta, busque redes de apoio. Isso aqui é uma rede de apoio, a gente está trocando experiência, a gente está falando da nossa história, a gente está mostrando que não estamos sozinhos nessa.